Legal, legal. Tá, E é um ponto duplo, né? Também eu vejo assim que como o mercado brasileiro, vou falar do mercado brasileiro, ainda é muito, não tem tanta informação, vamos dizer assim, o público ainda não tá, é diferente de um exemplo, o mercado americano, europeu, asiático ali que já consome mais entende um pouco mais de finanças pessoais, de investimentos, e é cultural, né? Então lá você vai tipo, nos Estados Unidos. O cara já tem de família que precisa de uma proteção, que ele tem que guardar para a aposentadoria dele, que ele não pode se endividar, porque lá se endividar não é igual aqui. É. Lá Então, assim, tem várias, vamos falar assim, penalidades, vamos pôr assim, é muito mais fácil. Aqui no Brasil, o cara não tem tudo isso. Então, muitas vezes, ele ou quer fazer sozinho, ou vai buscar informação no lugar errado. Tipo assim, o cara quer falar de investimento numa roda, num churrasco na casa dele com o tio dele, que, tipo assim, ele pode ter uma... Sei lá, o cara tá investindo na poupança, ele tá ouvindo o tio dele, entendeu? Sim. E aí não tem essa... Peraí, calma aí. Quem que é você? Você sabe o que está falando? Você tem um histórico? Você consegue me validar para eu seguir o que você está falando? Porque às vezes o cara tá seguindo só pessoas que ele confia. Beleza, o Guilherme é meu primo, confio no Guilherme. Aí ele fala o fundo de investimento ou o produto que ele comprou porque tá dentro do perfil do Guilherme. Aí eu sigo o Guilherme e me quebra a cara porque o meu perfil é outro, as minhas vontades são outras, o momento de vida é outro, e aí por isso que dá pau. Não, você matou a pau aí. Aí só vou voltar um pouquinho e vou falar sobre isso que eu acho super interessante. Você falou de países desenvolvidos. Mesmo os países desenvolvidos, que têm informação desde criança, que têm educação financeira, que são países... Tem pessoas que vão passar dificuldade. Sim, sempre. Eu tenho um profissional que está trabalhando com a gente, que é um assessor, e ele morou muito tempo no Japão. E aí a gente acha que o Japão, todo mundo lá tem dinheiro, né? E ele falou, Guilherme, no Japão tem muito velhinho, porque tava calor, a gente tava falando de calor, que falou assim, que fica o dia todo no shopping por causa do ar-condicionado. Aí eu falei assim, como assim? Porque na casa deles eles não têm ar-condicionado e eles vão pro shopping, porque lá, senão eles morrem de calor, porque é ilha, é úmido, é abafado ali e tal. Eles morrem por problema de respiração. Eu falei, mas essas pessoas não tiveram educação financeira? Então, tiveram, mas mesmo assim não guardaram. Então, olha só para você ver. A gente já tem um problema cultural gigante de educação financeira e mesmo um país que tem educação financeira tem esse tipo de problema, tá? Mas agora falando o que você falou do conselho, né? Então, vamos usar esse exemplo que você deu. Às vezes, a pessoa tá tendo o conselho do tio, né? Que tá falando para guardar o dinheiro na poupança, que é o melhor do que arriscar o dinheiro. Aí você falou um negócio que é extremamente importante. A pessoa, ela não olha o momento de vida dela. Ela olha o quê? Pô, meu tio construiu tudo isso daqui. Empresário ferrado, tem dinheiro na poupança. Se ele tá falando para mim, ele chegou no sucesso. Então, eu não preciso arriscar meu dinheiro. Perfeito. Porque ele se tá baseando no tio dele, mas a história do tio dele vai ser diferente da dele. Isso. E às vezes ele pode ser muito maior que o tio dele se ele fizer melhores investimentos que o tio dele fez. Não que o tio dele não teve sucesso, né? É a mesma coisa quando a gente vai atender um cliente que tem o dinheiro dele todo na poupança há 30 anos e ele vive bem, ele construiu todo o patrimônio dele daquela forma. Imagina se eu chego para ele e falo assim, existem investimentos muito melhores do que você tem hoje. Ele vai falar, pô, você tá de brincadeira comigo, né? Tudo que eu construí, agora você vai falar que existe, que foi ruim? É diferente de você chegar para ele e mostrar que o que ele construiu fez sentido, os investimentos que ele fez fizeram sentido, mas que
ele pode conhecer outras alternativas de investimento que podem satisfazer as suas vontades, as suas necessidades, ou fazer com que você atinja os seus objetivos que você ainda tem, se você tiver algum. Às vezes, se ele tem só uma necessidade de esse dinheiro aqui, Guilherme, eu construí, eu quero deixar para minha família. Poxa, planejamento sucessório, coloca numa previdência. Não estou nem vendendo rentabilidade, eu só estou vendendo para ele que vai ser transferido Uma solução prática, né? Uma solução prática. Sim. Então, mais barata, com enfim. Eficiência tributária, Sim. eficiência de imposto, transmissão, enfim, anyway, né? Então, esse cliente, ele já foi abordado por muito banker, por muito gerente, que chegou com um discurso de não, você tem que pegar o teu dinheiro e colocar num fundo de investimento. O que o cara viu nesse gerente? O que o cara viu num assessor de investimento que fez uma abordagem dessa? O cara quer me vender só. O cara quer me vender só. É. E também é um ponto que aí, talvez eu vou na outra ponta agora. Que a população ainda, quando fala de investimento, sempre vai ter aquela pergunta, né? Quanto que rende? Querendo sempre a rentabilidade. E talvez é por isso que o vendedor, o cara que está lá querendo fazer a venda, né? Nesse movimento que você colocou, ele vai trazer uma narrativa porque a maioria das pessoas querem. Por que as pessoas caem em pirâmide, Márcio? Porque precificou algo. Exatamente. Você vai ganhar 5% ao mês. Você precificou. Aí a pessoa faz assim, eu tenho 100 mil. Se eu pegar 10 mil e colocar lá e render esses 5% ao mês, eu vou ter os 100 mil que se eu tivesse na poupança, eu ia demorar tanto para chegar. Então é só 10 mil, coloca, porque precificou. Exatamente. E assim, não teve esse entendimento, né, de beleza, faz sentido? Porque, exemplo, tem pirâmide que, se você parar pra pensar de forma lógica, você não entra, cara. Porque o cara fala assim, tem até meme que fala, né, se esse negócio fosse real, era só, fala pro ministro fala pro Guedes, coloca o dinheiro do Brasil aí. Resolve a dívida do Brasil. Resolve a dívida, porque vai ficar trilionário rapidamente, entendeu? E outra, cara, se fosse tão bom assim, por que o cara vai dividir? Se tem uma máquina de fazer dinheiro lá, por que ele vai querer que eu vou dividir minha máquina com você? Se eu posso fazer meu dinheiro aqui sozinho e tal, e nunca mais depender de nada. Então, tem coisa que não faz sentido logicamente, mas aí qual que é o ponto? Emocionalmente. Isso, que aí eu ia linkar naquilo que você falou lá do velhinho no Japão e tal, porque teve conhecimento, então a parte de lógica, de ensinamento, ele aprendeu. Só que o que faz uma pessoa conseguir chegar num sucesso financeiro ou em outras áreas da vida? Nas dívidas bancárias eu falo que a gente tem 3 pontos para o cara sair da dívida e conseguir ter uma qualidade de vida financeira. Ele precisa entender a parte emocional dele, porque uma pessoa que tem dívidas, muitas vezes o emocional está abalado em alguma situação. Então o cara se endividou porque ele precisava mostrar ser o que ele não, que ele queria ser alguém que ele não era, para satisfazer ali, minha família precisa saber, uma mulher, um homem, alguém tinha que ver, então ele viveu no padrão fora da realidade. Um vazio emocional, uma ansiedade, uma depressão, faz com que ele se endivide. A questão dele saber controlar o dinheiro, porque se ele mesmo que com a emoção boa, se ele não tem controle financeiro nenhum, não sabe lidar com dinheiro, não vai dar certo. Ele vai, se entra 10 e ele gasta 20, mesmo porque ele não consegue entender a matemática, não vai fluir. E por último, ele saber como negociar a dívida para pagar a dívida num valor menor. E isso se adapta em qualquer situação da vida. Esse senhor lá no Japão, provavelmente, então, um pilar ele tinha. Ele aprendeu. Só que aí o emocional que fez ele não entender, tipo, putz, cara, que eu vou viver mais tempo. Às vezes ele achou que ele ia morrer antes, né? Tem até um caso de um brasileiro lá que era dono de um hotel lá no Rio de Janeiro, é antigo isso, que ele era milionário, ele fez a conta lá que ele ia viver com... vou viver... eu vi essa história. Que ele ia viver até os 70 anos. Então, beleza. Ele tá com 100 hoje. E aí, cara, foi o que aconteceu. Ele viveu mais do que ele imaginava. E ele ficou pobre. No final da vida dele, ele dependeu
Até o pessoal que comprou o hotel dele, tipo, de favor, falava, pode continuar morando no hotel porque você não tem condição de pagar nada. Então ele fez o planejamento, só que ele não imaginou um dos pilares ali que, tipo, beleza, você pode viver muito. Então ele não teve uma proteção, não teve uma... Isso é proteção financeira. Não teve a proteção financeira. Então, não é só uma coisa, né? Às vezes a pessoa, quando olha para o mercado financeiro, aquilo que você trouxe, acha que é só uma coisa, né? Beleza, se eu pegar essa água aqui, eu já resolvi meus problemas. E é uma série de fatores, né? É um quebra-cabeça que vai se montando, né? E o mercado financeiro, às vezes a pessoa tem aquele estigma assim, o mercado financeiro é só para quem tem dinheiro, investir é só para quem tem dinheiro. Exatamente. Né? Eu não vou investir em ações, isso é cassino, né? É risco. Eu atendi um cliente uma vez do Sul. Ele era engenheiro de uma empresa de telefonia, né? E ele tinha o dinheiro da vida dele, ele estava investido. E aí a gente estava falando, ele era jovem, tinha 40 anos, tal, ganhava um salário legal, assim, em relação ao padrão dele, gastava então ele já tinha essa parte de educação, gastava menos do que ganha, continuava acumulando, né? E eu falei, cara, e aí, você investe assim e tal? Você talvez aqui poderia talvez pensar em um produto de maior risco, porque você tem um horizonte de tempo. Não, Guilherme, um produto de risco é ações, né? Não invisto em ações mais, eu já perdi muito dinheiro em ações, lá em 2008, tal, não invisto em ações. Beleza. E aí, conversa vai, conversa vem, Mas e aí, qual que são os seus objetivos de vida, então? Não, Guilherme, o negócio é o seguinte, eu tô cansado de ser engenheiro, eu vou pedir a conta, ou vou ver de fazer um acordo, vou pegar minha rescisão, vou pegar o dinheiro que eu tenho, e tem um amigo meu que tem uma empresa, e ele me chamou para ser sócio. E aí eu vou pegar o meu dinheiro, vou colocar lá e vou ser sócio do cara e vou tocar o negócio. Eu falei assim, eu não entendi, literalmente, aí o interrogação ficou na minha cabeça, né? Eu falei assim, eu não entendi, como assim? Você falou para mim há 20 minutos atrás que não ia comprar ações de empresas? Não, mas eu vou comprar a empresa. Eu falei, tá. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí, talvez, o que eu fiz? Eu fiz analogia para ele. Eu falei assim, cara, você estudou quanto tempo? Você não é feliz na sua profissão? Ele falou, não, Guilherme, eu gosto do que eu faço. Eu só não estou gostando da empresa que eu trabalho agora. Eu falei, então você está me dizendo que você vai jogar a tua carreira fora para empreender e você vai pegar todo o dinheiro que você construiu e colocar num business que não é você que vai tocar, que é uma outra pessoa que vai tocar, e você está falando que você vai ter 20% de rentabilidade ao mês desse negócio. Eu falei, legal, você pode até ter 20% de rentabilidade no negócio, mas se você tiver um processo trabalhista, se um cliente não te pagar, você vai ter esses 20%? Você virou acionista 100% de um negócio. Você não acha que pode ser uma forma diferente ou até mais inteligente você pegar e pulverizar isso em mais empresas, tipo comprar uma Petrobras da vida, uma Vale da vida? O que você acha que é mais fácil? A empresa que você está comprando quebrar ou a Vale quebrar? Exatamente. Aí ele falou, cara, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Porque tem essa falácia aí que... Porque assim, eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que é o mercado de ações, né? Porque às vezes tem muito... Porque também é um mercado que tem várias linhas, né? Então assim, existe o day trade, existe o cara que faz swing trade, existe o cara que faz compra e deixa. Então assim, existe a pessoa que investe, mas através de fundos. Então se a gente for pegar mesmo para entender o mercado de ações, são várias linhas. E aí a maioria das pessoas coloca tudo isso num balde só, num pote só. Então, e aí o que a gente mais ouve? Que se perde dinheiro na bolsa. E é verdade isso, mas se perde como, né? A maioria das pessoas fazem operações ali, talvez de day trade, ou o cara tá extremamente alavancado nas operações que ele tá fazendo, e aí ele tem ou não tem o conhecimento, né? De poder, assim... pega todo o dinheiro dele e coloca lá um dinheiro que era da reserva de emergência dele. Não, então,
Tem várias coisas que podem impactar, né? E tem algumas situações que, por exemplo, você gosta de perder alguma coisa, Márcio? Não. Ninguém Perder gosta não, de ninguém perder. gosta. Né? Ninguém Exatamente. gosta de perder. Às vezes a pessoa coloca lá um dinheiro e ela não entendeu o que ela está fazendo, seja porque alguém vendeu isso, essa informação para ela. Sim, perfeito. E normalmente não é um profissional do mercado financeiro, é alguém que fala de ações. Aí tem uma crise. Aí o cara tinha 10 mil lá e aparece na tela 10 mil, mas ele continua tendo a mesma quantidade de ações daquela empresa. Só que aqueles 10 mil agora tá valendo 7 mil, mas a quantidade de ações é a mesma. Para ele perdeu o dinheiro. Exatamente. Aí o que ele faz? Ele vende. Aí Aí ele ele- assumiu a perca. Exatamente. Aí ele decretou, né? Porque é momentâneo, o mercado ele oscila, né? Então, mas isso também tem a questão do... Eu vou falar de novo do emocional, porque tem pessoas que são ansiosas. Tipo assim, o meu sogro, quando ele começou, ele era da poupança. Aí quando a Gabi entrou no banco, né? Na época ela tinha que fazer as metas e tal, ela falou, pai, coloca o dinheiro na Previdência. Então, a agência precisava fazer, e aí Precisava bater uma meta. precisava bater a meta, aí ele colocou. Cara, a Gabi contava, a gente até dava risada disso, porque ele olhava todo dia. Ele abria todo dia lá pra ver quanto tava rendendo. Aí hoje tá mais, amanhã tá menos. E ele ficava nessa, acompanhando como se fosse o mercado de bolsa, Sim. um fundo de previdência. Por Sim. quê? Era aquela ansiedade que ele ainda não tinha entendido que, tipo, beleza, vai oscilar, mas lá na frente tá tudo bem. Vai ser positivo ou negativo, mas tá dentro do planejamento, né? Sim. Então, e muita gente faz isso. Aí o cara fica na ansiedade olhando ali, vai fazer besteira, porque na hora que cai muito, bate o medo, ele saca. E aí sim ele realiza o prejuízo, né? Sem dúvida. Cara, é muito... Desde o início da conversa a gente falou, né? Eu acho que eu comentei. O mercado, ele é extremamente grande. Sim. Aqui, a gente, por exemplo, o cara que tem dívida, ele pode investir? O cara que tem dívida, ele pode investir? Pode. Pode. É ideal? Dependendo, por exemplo, investir em ações, por exemplo? Não. Porque ele vai ter um risco ali que pra ele, naquele momento, não faz sentido ele correr esse risco. Mas, teoricamente, ele teria que primeiro eliminar a dívida dele. Sim. Não que seja uma regra, Sim. porque às vezes ele tem uma dívida que ele sabe que está equiparado ali no fluxo de caixa dele, né? E ele pode começar os investimentos. Mas são degrauzinhos. Sim, perfeito. Então, primeira coisa, educação financeira. Entendeu? Quanto você ganha, quanto você gasta. Depois vem proteções financeiras, que é garantir caso aconteça alguma coisa com você que não está previsto, resolva. Depois vem reserva de emergência. Depois vem a aposentadoria, né? Depois vem os investimentos. Perfeito. As pessoas quebram a ordem. Antecipam ali, né? Isso, mas e quem tem dívida, eu já vi muitos casos assim, da pessoa que fazer o pior até. O cara tá lá com a dívida, aí ele não faz nada do que você falou e fala assim, tá bom, eu vou investir em algo que vai ter uma rentabilidade tão alta Que vai pagar a que minha vai dívida. pagar a dívida. Aí o que acontece? Ele tem duas dívidas. Duas dívidas. Porque ele vai ter a dívida, ele vai colocar o dinheiro num negócio que não vai dar certo, porque ele tá querendo Normalmente é empreender. alta rentabilidade no curto prazo. Cara, aí é cassino. Então... E às vezes às vezes é pirâmide, às vezes é golpe, às vezes não é nada disso, mas ele só entrou achando que ia dar certo, olhando os outros, e investiu errado. Por exemplo, o cara que tá nessa situação que eu falei, tipo assim, o cara tá com endividado e quer algo que dá muita rentabilidade. O que normalmente estão falando? O Bitcoin, um exemplo. Cara, aí ele entra, aí de um dia pro outro cai 25%. Aí ele desespera. Aí ele nem entendeu o que é isso, ele saca. Pronto, já perdeu mais dinheiro. Aí ele já nem consegue se recuperar e ainda continua endividado. Então, precisa desses degraus aí que você acabou de falar. E aí precisa do quê? De um profissional. Exatamente. Então, volto a dizer, a gente está contribuindo para a sociedade e a gente tem que também falar não às vezes, sabia? Sim. Eu aprendi isso. Que às vezes a gente tem que falar não para alguns tipos de cliente que às vezes não entendeu o nosso trabalho.
Perfeito, perfeito. né? Porque talvez ele tem que existe uma preparação também, porque senão ele não vai conseguir absorver o conteúdo ou a informação e no final das contas ele vai achar até que não foi bom ou que não serve, e gerar um movimento contrário, né? Continuar reforçando que o mercado é ruim. É que as pessoas enxergam que ela tá tendo um custo, Entendi. que ela tá Perfeito. comprando algo. Então, a nossa profissão, eu costumo dizer assim, que a nossa profissão é extremamente importante.